Tem gente aqui que ganhou dinheiro como nunca ganhou. Tem gente que se lascou como nunca. Ou seja, um ambiente que é de vitória para outro pode ser de caos para outro. Então aproveite as oportunidades. Mas independente do ambiente que seja, aprenda a adorar a Deus e andar com Deus em todos os momentos. Comunidade, o ambiente onde Noé estava inserido, ele foi totalmente inundado. Salvou Noé. Foi uma arca cuja qual nem a porta dela ele pôde fechar, apesar de construí-la. O texto diz que Deus fechou a porta, mas depois de um determinado tempo, quando a chuva para, as águas começam a baixar e Noé está sentindo que inevitavelmente em algum momento a água vai baixar na totalidade, até porque isso teria que acontecer, senão ele morreria se aquele dilúvio não cessasse. Ele vai fazer algo muito precioso para alguém que deseja dar uma retomada na sua vida, estabelecer um recomeço. Noé começa a tentar medir, descobrir, avaliar, analisar o que está acontecendo lá fora. Ele começa a soltar alguns pássaros. O propósito de Noé é fazer uma avaliação. O que é que está acontecendo lá fora? As águas estão baixando. O texto diz que ele solta um corvo que retorna, ele solta uma pomba, ele solta outra pomba que agora retorna, trazendo no bico, certo? Um ramo de oliveira. E quando ele solta essa pomba ou uma pomba, 7 dias depois, ela não retorna mais. O que Noé está fazendo? Ele está avaliando o que está acontecendo fora da água. Se nós queremos obter sucesso na nossa retomada de vida, no recomeço da nossa história, independente do caos que tenha acontecido, do dilúvio, da enxurrada, da tempestade, da crise, do que você queira chamar, que acabou destruindo tudo, inevitavelmente você vai precisar fazer uma leitura, muitas vezes do que está acontecendo dentro de você, como é o caso do capitão do navio, da história de Jonas, que ele tinha um problema e o problema não estava lá fora. Muitas pessoas não têm sucesso no recomeço de sua história. Todas as vezes fracassam em uma tentativa após a outra, não tiveram o trabalho ou o cuidado de examinar e de fazer uma leitura. Às vezes o problema não é aqui dentro, acontecendo lá fora, está acontecendo no coração da minha esposa, o que está acontecendo no coração dos meus filhos, o que está acontecendo no ambiente econômico, que tipo de mudanças. Se eu desejo fazer uma retomada, eu tenho que procurar saber e fazer uma leitura, muitas vezes interna, externa, ou até mesmo, por que não dizer, nos dois ambientes. Muitas vezes eu não progrido, porque algumas coisas dentro de mim estão tentando me levar para o fundo, estão me fazendo viver tempestades, caos, angústias, dores. Aliás, eu posso até estabelecer comportamentos extremamente ruins com pessoas boas, simplesmente porque ainda não fiz uma leitura e não tomei providências de coisas que vivi lá atrás. Mas às vezes eu posso estar perfeitamente certinho, correto, limpo. Eu tenho que parar para dar uma olhada em como está o ambiente ao meu redor. A primeira coisa que Noé faz é medir, é testar a temperatura. E é baseado nisso que ele começa a retomada. E ele estabelece o seu recomeço, buscando observações do que está acontecendo. O que foi? Você está desempregado? E arrumar emprego está difícil? Gaste um tempo para descobrir qual é a temperatura atual do mercado. Faça uma leitura de como você pode se beneficiar dessa situação que está acontecendo. Se você gastar um tempo, fazer uma leitura para buscar, conhecer o que está acontecendo lá fora ou dentro de você, certamente isso passa a seguinte informação, que você está se preparando. Muitas pessoas não fazem isso e continuam estabelecendo muitos esforços que são sempre recompensados com muito fracasso. Luto demais, trabalho demais, mas acabo sofrendo sérios danos. Pare um pouco. O exemplo desse cara é o seguinte: está tudo ruim lá fora, destruiu tudo. Tá certo, mas eu não posso ficar aqui dentro. Se aqui dentro demorar muito, eu morro. Gente, ninguém morre porque cai dentro d'água. As pessoas morrem porque permanecem no fundo. É diferente. O que vai matar você não é o que te aconteceu. O que vai matar você é o comportamento que você vai estabelecer mediante aquilo que
que te aconteceu? Nós servimos um Deus poderoso, um Deus que está do nosso lado. Nós vamos vencer. Por quê? Porque aquele que diz que nós vamos vencer não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Mas por que algumas pessoas estão perdendo debaixo de uma afirmação de sucesso? Porque estão se comportando como perdedoras. Faça logo, o mais rápido possível, uma visão ou uma observação da realidade, seja interna, seja externa. Você pode descobrir que alguma coisa dentro de você está levando para o fundo e trazendo tempestades para a sua vida, ou você vai descobrir que fatores externos precisam de alguma decisão sua para que mude. E quando ele descobre que a pomba não vai voltar mais, quando a pomba não retorna, ele já faz uma leitura do que está acontecendo lá fora. Ele remove a tampa da janela que tinha em cima da arca e já começa a buscar um ambiente seco, já começa a tentar visualizar que as coisas estão melhorando, que as coisas estão baixando. Inevitavelmente, à medida que isso acontecia, provavelmente as emoções dentro daquela arca, elas começavam a mudar, elas estavam entendendo que já tudo aquilo ia passar. Quando a arca acaba repousando, o texto diz que ele sai. Gênesis 8, verso 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. A primeira coisa que ele faz é uma leitura do que está acontecendo lá fora. Depois de fazer uma leitura e ver a arca pousar ou repousar em solo seco, ele poderia fazer qualquer outra coisa. Ele já está há mais ou menos um ano dentro daquela arca. Mas o texto diz que assim que ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é adorar a Deus, porque independente do que esteja acontecendo ao seu redor, nós não podemos deixar de adorar a Deus, porque Deus está no controle de tudo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Tá difícil. Não vou perguntar aqui para ninguém te abordar pedindo dinheiro emprestado, mas tem gente aqui que ganhou dinheiro como nunca ganhou. Isso aí. Mas tem gente que se lascou como nunca. Ou seja, um ambiente que é de vitória para outro pode ser de caos para outro. Então aproveite as oportunidades. Mas independente do ambiente que seja, o que acontece? Aprenda a adorar a Deus e andar com Deus em todos os momentos. Eu acho maravilhoso Maria e Marta chamando Jesus para ir na casa dela quando? Jesus está com fome. Ué, pastor, não chamou quando Lázaro estava morto? Isso foi a segunda vez. Mas a primeira, Marta não estava precisando de nada. Ela só queria que Jesus estivesse lá. Quando nós olhamos aqui, nós descobrimos algo muito precioso. Que Jesus é para todos os momentos. Sejam eles fáceis ou difíceis. E fala para mim, para quem deu errado? Deu errado para Noé? Sim ou não? Davi? Para Abraão? Deu errado para Salomão? E por que vai dar errado justamente na tua vez? Ele está onde sempre teve, no controle de todas as coisas. Então aconteça o que acontecer, nós vamos adorar. Você não precisa agradecer pelas desgraças. Não é isso que eu estou falando. Você não é louco? Nossa, que beleza, bati com um carro. Nossa, muito obrigado. Eu não estou falando para você agradecer. Eu estou dizendo para você dizer, Senhor, é igual Davi. O filho dele morreu. Toma um banho, troca de roupa, entra na casa do Senhor e adora. Ele foi lá dizer, Senhor, muito obrigado que o Senhor levou meu filho. Não, ele foi lá dizer, Senhor, meu filho está morto. O Senhor levou meu filho, mas o Senhor ainda é meu Deus. Aconteça o que acontecer, eu ainda estou contigo. Se você quer retomar sua vida, não abandona Deus não, meu filho. Porque tem gente assim que fica meio revoltado. Faz tudo errado e bota a culpa em Deus, tá? Então cuidado, continua com Deus, tá? Que você vai ver se as coisas não vão mudar. Você só tem que descobrir quando uma coisa dá errado. O principal suspeito é você mesmo. Que a gente tem o hábito de botar a culpa em quem? Nos outros. Mas a arca repousou. O que ele vai fazer agora? Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora. Sabe uma lição que eu quero aprender e compartilhar com vocês? Nós temos que entender que às vezes o tempo da arca acabou. Está na hora de ir para a próxima fase. Ele poderia ficar perto da arca, sim ou não? Será que um outro dilúvio não viria novamente? A arca é num local espaçoso, seguro. Pá, que chove de novo? Vou ficar pertinho. Você quer retomar a sua vida? Descubra quando um ciclo fechou. Aliás, esse é uma das coisas magníficas do bambu. Você já viu que o bambu, ele é assim, o bambu tem um nó. Você sabe o que aconteceria com o bambu se ele não tivesse nó? Quando o vento batesse nele, ele ia rachar de alto a baixo. Mas ele tem um nó. E quanto mais perto da base, os intervalos dos nós são menores.
E conforme o bambu vai crescendo, os intervalos dos nós vão aumentando. E tem até uns que faz pipa, que chega a quase 1 metro de um nó para o outro. O que é um nó no bambu? É um ciclo que se fechou para outro começar. Está na hora de fechar esse ciclo. O ambiente era legal, era bom, as coisas estavam andando tudo certo. Mudou, as coisas mudaram. Às vezes ela muda para melhor, mas às vezes muda para pior. E se mudar para melhor, uma hora vai. E se mudar para pior, uma hora também termina. Nós temos que entender isso. Isso é maturidade, sabe? Um nó perto do outro é sempre na base. Por quê? Porque o bambu, ele, apesar de ter uma questão estrutural, é verdade, mas simplesmente uma aplicação aqui, é porque a maturidade era pouca. À medida que ele vai crescendo, o intervalo entre um nó e o outro, ele vai aumentando. Os ciclos. Mas uma hora ele tem que fechar. Nós temos que aprender isso para irmos para a próxima fase da vida. A arca foi boa, foi maravilhosa, nos salvou do dilúvio, mas acabou, ela não serve mais. Deixa eu falar uma coisa para você, que tem muita gente que fica chateada comigo. Tem gente que só fez parte da sua vida numa fase, mas não pode ir para a próxima com você. Você está entendendo? Não dá para ir. Por quê? Porque ela é ruim? Não. É porque ela não vai conseguir navegar no seu nível. Então chega a hora de ir embora. Se você se prender, já era, querido. Tem funcionário que te leva para baixo, tem relacionamento que te leva para baixo, tem emprego que te leva para baixo. Eu vou falar para você, eu recebi uma visita lá no sítio essa semana de um rapaz que trabalhou comigo numa empresa que eu trabalhei 14 anos. E um dos diretores da empresa, posso falar o nome dele aqui? O nome dele é Marcelo. Um dia ele entrou no ambiente que eu trabalhava. Estava num setor que não tinha nada para fazer. É triste falar isso, né? Tomei tanto não fazer nada. Quando mandava eu fazer alguma coisa, ficava aborrecido. Já viu aquele filho seu que não faz nada em casa e quando você pede para ele fazer alguma coisa, ele fala depois? E deixa eu falar uma coisa para você. O dia que eu encontrar esse homem, Marcelo, tomara que ele veja isso e me procure. Eu tenho que beijar esse cara. Eu tenho que agradecer esse cara. Porque o local onde eu trabalhava era a minha arca. E se ele não mandasse eu sair de lá, estava arriscado eu estar lá até hoje. Pare de chorar por aquilo que saiu da sua vida. Para de você ir para a próxima fase. Ah, mas é perigoso, é hostil, é inseguro. E se andar com Deus, minha filha? Quer segurança demais? Vai estar ruim de andar com Deus. Porque com Deus é pela fé. Quando nós olhamos isso, o que vemos? O tempo da arca passou. Está na hora de sair, deixa a arca para trás, deixa aquilo que te machucou, que te feriu, deixa essas pessoas problemáticas, ou que nem é problemático, mas não é para ir para a próxima fase. Tem mais ou menos 14, eu acho que tem 15 anos que eu saí, e louvado seja Deus. Chorei tanto quando saí. Fui para casa de um amigo meu, Nilo. Sentei, chorei. E agora o que vai ser da minha vida? Oh meu Deus, meus filhos nasceram ali, me casei ali. Oh meu Deus, agora eu olho de Senhor. Se eu tivesse me deixado lá, não sei o que seria de mim. O ciclo fechou. Está na hora de você ir para a próxima fase. E é uma fase de bênção, de vitória extraordinária. Você está entendendo?